Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, bendizer o nome do Eterno, por esta oportunidade singular, ímpar, de mais uma vez estar cooperando, compartilhando com a obra de Deus. Estamos gravando nessa tarde de terça-feira a nossa mensagem aí para o nosso pequeno quadro evangelístico que nós intitulamos como Para Quem Gosta de Bíblia. Estamos direto da nossa conta no Facebook, ainda não temos ninguém aí participando conosco diretamente, online, mas quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que porventura vier a acessar essa filmagem, dizer a você, meu amigo, minha amiga, que tu és especial para Deus, muito especial, a ponto de o Senhor pagar um alto preço, preço de cruz, preço de sangue, pela sua vida no Calvário. E aqui está eu, irmão Gabriel, evangelista Gabriel, e a minha família. Nós o amamos em Cristo, no amor de Cristo. Queremos desejar a você uma boa tarde de salvação, e é isto que eu quero falar aqui em poucos minutos. Quero fazer menção a um texto em Isaías capítulo 55. Anteontem nós gravamos um áudio, ali estávamos pela manhã fazendo algumas atividades físicas e utilizamos este áudio, este texto, melhor dizendo, de Isaías 55. Lemos ali, fizemos menção ali dos versículos 6, 7, 8, 9, 10 até o 11, onde a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Nosso amigo Bruno Reis, grande amigo, Deus abençoe. Estivemos ali, como disse, pela manhã, fazendo atividades, e usamos esse texto de Isaías capítulo 55. Hoje vamos dar sequência aqui neste mesmo texto, só que iniciando os seus primeiros versos, que diz assim: para quem gosta de Bíblia, nossa irmã, nossa amiga Rose Viviane, seja bem-vindo. Para quem gosta de Bíblia, vamos fazer uma leitura aqui breve e tentar compartilhar algo da parte de Deus com você, para a sua alma, para edificar a sua alma, para despertar aqueles que ainda não fizeram este compromisso com Jesus. É necessário, é importante entendermos esta realidade bíblica, esta realidade escriturística, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada aos homens. Nosso amigo Joenes Pereira, seja bem-vindo, Jesus te abençoe. Diz assim a palavra de Deus, para que nós ganhemos um pouquinho de tempo aqui. Isaías capítulo 55, e o seu verso de número 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É uma linguagem alegórica, mas o propósito do texto é falar da salvação. E a salvação está em Cristo, queridos. Todo o povo é convidado a procurar a salvação da sua alma. Nós somos seres não só físicos, mas possuímos uma alma. Essa alma haverá de dar conta a Deus. E todos nós, a salvação, ela foi provisionada por Cristo. Ela está disponível a todos. Mas, entenda, ela não será para todos, porque existe uma condicionalidade. Ela está disponível, mas para que ela possa ser aplicada, você precisa se render a Jesus. João 3,16, porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus provisionou a salvação.
mas a aplicabilidade da salvação só será efetivada na vida daqueles que aceitarem ao sacrifício de Jesus. Isso é uma verdade bíblica, é uma condição sine qua non, indispensável, imprescindível. Ela é uma regra pétrea, ou seja, eterna, imutável de Deus para a humanidade. Um dos grandes presidentes dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, quando alguém o chamava para determinado debate, ele sempre questionava: o que diz o livrinho? Ele referia-se à Constituição, ou seja, à regra, às leis. Ou seja, se o homem se submete às leis humanas, que dirás a lei de Deus? E repito, o sacrifício de Jesus, passar pelo sacrifício de Jesus é uma condição sine qua non, indispensável, imprescindível e essencial, regra pétrea. Ó, vós todos que tendes sede, todo ser humano ele tem uma sede, queira ou não, meu irmão, você pode ter posses, status sociais, preparo acadêmico, mas todo ser humano, lá no finzinho, no fundinho da sua alma, ele sente que está faltando algo. E o preenchimento disto, a completude para isto é Deus. O homem só se realiza em Deus. Somente em Deus há esperança, a salvação, a vida eterna. E aqui estamos para te dizer que o sacrifício já foi feito. O sacrifício de Jesus ele é tão valorizado que desde agora à eternidade ele não perderá o seu valor. Os demônios talvez estejam atribulados achando e dizendo que o sacrifício de Jesus paga, dá troco e ainda sobra. Louvado seja Deus, para quem entende a linguagem figurada. Vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Querido, não é dívida, é graça. A salvação, ela é gratuita em Deus por meio de Jesus. E essa é a sua oportunidade nesta tarde. Deus, ele, repito, já provisionou, e como um servo temente, obediente a Deus, nós como cristãos estamos aqui para, por meio de nossas vidas, exemplificar isto, fazendo aquilo que Jesus fez, apregoando. As nossas vidas precisam ser um exemplo daquilo que Jesus foi na terra. 1 grama de exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, aos Filipenses capítulo 4, o seu verso número 9, o que vistes e ouvistes e vistes de mim, isto praticai. Você, meu irmão, minha irmã, que é uma serva de Deus, que é um cristão, faça de sua vida um exemplo, não apenas em teoria, em palavras, mas em prática. Só pronuncie uma palavra se essa palavra for mais importante ou tiver mais peso que o silêncio. Às vezes o seu silêncio também vai falar, mas a ordem bíblica de Deus para a humanidade é: alce a sua voz, levante a sua voz, proclame. Seu capítulo de número 58, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, o profeta literário, porque ele, além de ser o profeta, é um dos redatores, né? O escriba que escrevia as profecias, mas por inspiração de Deus na vida do profeta. No capítulo 58 de Isaías,
O profeta diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como um trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Nós somos, por natureza, pecadores, herdamos, infelizmente, esta consequência da desobediência do primeiro casal, os nossos ancestrais. Certa vez, ministrando, eu dizia que muitos de nós questionamos não termos pecado, herdado o pecado de Adão e Eva. Isso seria uma injustiça de Deus? Não é injustiça de Deus, porque assim como nós herdamos um pecado sem termos feito nada, também nós somos justificados por Deus em Cristo sem precisarmos fazer nada, meu irmão. E o texto ele faz alusão a comer e a beber. Vinde comer e beber de graça. O que nós temos comido? O que você tem comido? Qual tem sido o seu alimento? Muitas pessoas, querido, têm comido estresse. Comem estresse na rua, no trabalho, nas escolas e acabam vomitando os seus estresses em casa. E a ordem de Isaías é: vinde comer e beber sem precisar pagar da onde? De Deus. Bebei leite, comei pão, comprai da parte de quem? Da parte do Eterno. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Muitas pessoas têm gastado o seu dinheiro naquilo que não é pão. Hoje, as pessoas menosprezam umas às outras, escarnecem de Deus e valorizam o dinheiro. Deveria ser o contrário: amar a Deus sobre todas as coisas, valorizar as pessoas e usar com sabedoria o dinheiro. Muitas pessoas têm em suas posses, em suas riquezas, a condição para a sua salvação e para a sua eternidade. E Deus está dizendo: vinde, vinde todos que têm sede e fome, venha às águas, buscar a Ele enquanto se pode achar. 45 de Isaías, seu verso de número 22, olhai para mim, todos os termos da terra, e sereis salvos. Meu pastor Gilberto, louvado seja Deus pela sua vida, meu amigo, grande homem de Deus e pastor que está aí. Deixou um amenzinho aí para nos prestigiar aí na nossa live. Que Deus abençoe. Estamos pregando sobre Isaías capítulo 55. O que tem saído dos seus lábios? O estresse que adquirimos muitas das vezes no trabalho, nas escolas, no trânsito. Enfim, acabamos vomitando dentro de casa. Pessoas estão sangrando porque foram feridas com palavras afiadas. E a Bíblia diz que nós temos que ter palavras de sabedoria, temperadas com sal, conforme diz Colossenses capítulo de número 4. O apóstolo São Paulo vai falar ali na altura dos versículos 6, 7 em diante. Devemos ter sabedoria com as palavras. Nós que pregamos o Evangelho precisamos pregar o pão, precisamos pregar a água que representam a Cristo. E eu não vou me delongar, já estou caminhando para o final. A mensagem central é a salvação em Cristo Jesus, a condição sine qua non, a constituição pétrea de Deus ou imutável. Não há como mudar, não há sombra, não há mudança de variação nesse princípio. Jesus Cristo como provisão de Deus para a salvação do homem. Precisamos entender aqui, escute, eu quero te ensinar. Talvez você não compreenda. Deus enviou Jesus para todos, mas Ele não salvará a todos. Como é que é, meu irmão? É contraditório isso. Deus enviou Jesus para salvar a todos, mas Ele não salvará a todos. Eu iniciei falando, vou explicar mais uma vez. Deus proporcionou a salvação, a
o aprovisionamento da salvação é em Cristo, está disponível para todos, mas a aplicabilidade da salvação só será efetivada na vida daqueles que entregarem a sua vida para Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Para você receber a salvação, você precisa ter a fé, que é dada em Deus, é um dom gratuito, e você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se a gente não tomar cuidado com essa questão e com essas frases soltas, Deus irá salvar a todos, nós cairemos numa das maiores heresias que tem sido ensinado nesses últimos dias, que é o universalismo. Ou seja, de qualquer forma, de qualquer jeito, eu posso viver de qualquer maneira, porque Deus irá me salvar. Não, querido, você precisa passar por Cristo. Você precisa passar por Jesus. Essa é a mensagem central. Isaías capítulo 55. Ó, vós todos que têm sede. Todos temos sede, queridos. Todos temos sede de Deus. Queira ou não, no fundo da sua alma, lá no recôndito, no escondido, no tabernáculo que é você, queira ou não, você é um habitáculo de Deus. Você é um ser espiritual, queira ou não. E esse elo, esse vínculo de afinidade, de perfeição que havia entre Deus e o homem foi rompido. Por isso que a palavra religião, na sua tradução mais coerente, é religação do homem para com Deus. Você precisa ser religado com Deus. E Deus entende que você precisa de aproximação com Ele. Deus entende que você precisa dele. Tanto é que desde o Éden, Deus entendia tanto a respeito da comunicação, do diálogo, da necessidade de alguém ter que conversar com outrem. Por isso que você não pode se isolar. Deus sabe tanto desta necessidade que, mesmo sabendo que o que Adão iria dizer todos os dias, na viração, ele vinha falar com Adão. Estamos agora aí, louvar a Deus pela vida dos nossos líderes de jovens, estabeleceram um propósito com os nossos jovens que é intitulado como a viração do dia. Louvado seja Deus. Todos os dias, na viração, mesmo na sua onisciência, presciência, sabendo que Adão iria falar, Deus vinha para falar com Adão, para ficar ouvindo Adão. Louvado seja Deus. E para nós outros, para você, meu amigo, para falar com Deus, você precisa entender a importância de uma vida de oração. E eu já vou finalizar, caminhando para o final, versículo de número 3 de Isaías 55. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Ir a Deus, Isaías 33, ou melhor, Jeremias 33, vos clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração é essa ferramenta dada por Deus. Recentemente, em uma das nossas prédicas, em uma das nossas ministrações, nós fizemos menção de um grande homem de Deus, teólogo contemporâneo a nossos dias, morreu há poucos anos, o Dr. Russell Shedd, um grande teólogo e conhecedor das Escrituras. Em seu livro, A Epístola das Prisões, baseado ali na vida do apóstolo São Paulo, ele escreve uma frase, fazendo uma indagação. Por que a igreja primitiva passava horas orando, que eles pareciam minutos, enquanto nós hoje, cristãos desta era, passamos minutos que nos parecem horas. A nossa oração às vezes parece monótona, né? A gente prostra-se para orar e aquela coisa, a mente cheia de coisa, a gente não consegue se concentrar, o tempo não passa, a gente ora 10, 15 minutos e pensa que já orou 2, 3 horas, diferente da igreja primitiva que passava horas que pareciam segundos na presença de Deus. Martinho Lutero dizia
considere perdido o dia em que você não medite nas Escrituras e passe horas em oração. A palavra, querido, escute aqui algo que nós aprendemos recentemente. A palavra orar, soletrada de trás para frente, é raro. Raro. Soletre aí a palavra orar de trás para frente. Vai dar a palavra raro. Para muitos cristãos tem sido raro orar. Eita, meu Deus. Querido, nós precisamos ter uma vida de oração. E a oração, ela está, eu sempre falo isso nas ministrações, conectada à palavra. A oração é diálogo, com certeza. É uma conversa simples, certamente. Mas a nossa oração só terá eficácia se ela estiver alinhada com o desejo de Deus. 1 de João, capítulo 5, e verso 14, se não me falha a memória. A confiança que temos é esta, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a oração tem que estar respaldada com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a sua palavra. Glória a Deus. Os apóstolos, os pais da igreja entenderam isto. Atos capítulo 6, seu verso número 4, a escritura diz que nós, os discípulos, falaram, os líderes da igreja naquela época falaram, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A oração está alinhada, está conectada, está intrinsecamente ligada à palavra. Inclinai os ouvidos. Isaías 55, 3. Eu já caminho para encerrar. Você não terá uma vida robusta. Você não terá uma vida de poder. Você não terá uma vida de unção se você não nutrir uma vida de oração. Ontem nós estivemos ali com a nossa sacerdotisa, a pastora Dalva, que pregou uma palavra também, trabalho de oração ontem, 1 de Timóteo 4, do 1 ao 5, onde o texto também fala. A Bíblia está recheada desse princípio. A oração, ela está ligada à palavra. Gênesis 1 e 4, Deus separou a luz das trevas. Ou seja, a gente só pode nos separar das trevas quando a gente se une à palavra. A palavra nos limpa. João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Não podemos unir a luz da sabedoria com as trevas da ignorância, a luz da verdade com as trevas da mentira, a luz da santidade com as trevas do pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal, e isso só se consegue com oração. Jesus disse, vigiai e orai. Vigiar é o quê? Ler Bíblia. Orai é a ação em si, propriamente falando, o ato de orar, o ato de se prostrar, o ato de buscar, o ato de se santificar por meio da oração e da palavra. Jesus foi categórico em dizer, você vai encontrar isso muito forte, você vai encontrar muito nítido na Bíblia, esse ensino da oração e da palavra. Jesus contou uma parábola em Lucas 18, falando a respeito do dever de orar e não esmorecer, de não desfalecer. E eu arrisco a dizer que uma das coisas que você está proibido de deixar de fazer é de orar. Jesus falou, não desfaleçam na oração, contou-lhes uma parábola a respeito do dever de orar e não desfalecer. Você não pode desfalecer na oração, mesmo se arrastando, meu irmão. Mesmo sem palavras, os gemidos. Tem um texto, ou melhor, um louvor, de quem é, meu pai? Que diz, mesmo sem palavras, em gemidos o Senhor te ouvirá. Vanilda Bordieri, glória a Deus.
uma serva de Deus, levita. Até em gemidos o Senhor te ouvirá, e mesmo sem palavras, glória a Deus. É o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo de número 8, seus versos de número 26, que o Espírito mesmo ajuda-nos em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexpressáveis. Nossa irmã Line Costa, seja Deus louvado pela sua vida, mulher de Deus. Deus te abençoe, compartilha aí a nossa live. Eu vou finalizar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para quem gosta de Bíblia, nós estamos aí nesta incumbência dada por Deus. Louvamos a Deus por fazer parte dos 5 ministérios que Deus instituiu sobre a igreja. Aos Efésios 4:12, Paulo vai dizer que a uns Deus deu por apóstolos, a outros por profetas, a outros por evangelistas, a outros por doutores ou mestres. Alguns estudiosos dizem que aquela parábola que o nosso pastor Gilberto gosta muito, ele deve estar acompanhando aí, quando fala das 5 noivas prudentes, também os eruditos dizem que está fazendo alusão a esses 5 ministérios que Deus instituiu sobre a igreja, dos quais a igreja está subalterna, submissa: pastor, apóstolos, evangelistas, profetas, doutores. Em algumas traduções vem doutores e ou mestres. E eu quero louvar a Deus, porque nós não temos merecimento de nada, mas o Senhor tem nos dado essa graça aí de ser um evangelista. E nós estamos buscando cumprir, valer o chamado do Senhor, usando os meios que são as redes sociais. Nos ajude lá também, queridos, no nosso canal. Eu vou postar esse vídeo no nosso canal. Faça seu comentário, dê seu like, compartilhe com alguém. Nós temos também agora, fizemos um grupo no Facebook para quem gosta de Bíblia. Para quem gosta de Bíblia, meu irmão, as Escrituras. Nós temos esse ministério dado por Deus, segundo a Coríntios 13:6, Paulo vai dizer que temos um novo mandamento, não da letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O Espírito está na palavra. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Precisamos pregar a palavra de Deus. Para finalizar, o texto que nós lemos, repetimos: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai leite e vinho. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Jesus, na natureza humana, filho de Davi, o Senhor está prometendo para você as firmes beneficências que foram prometidas a Davi. Entrega a sua vida para Jesus, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, ouvinte, admirador. Você precisa deixar de ser um admirador e ser um filho. Eu disse recentemente: sem Deus, sem Jesus, você é filho de Adão. Mas para ser filho de Adão, ou melhor, de Cristo, para ser filho de Cristo, você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Bendito seja o nome do Eterno. Dá vontade de ficar aqui, passar mais tempo. Poderíamos compartilhar aqui, mas eu sei que você tem um tempo precioso. Talvez você esteja trabalhando. Hoje nós temos essa flexibilização aí, né, de poder estar trabalhando e estar acessando. Mas também eu não quero tomar a sua tarde toda. Espero ter sido mais uma vez um instrumento de Deus para a sua vida, um canal de Deus para a sua vida. Aceitar a Jesus. Guarde essa palavra. Mandamento sine qua non de Deus. Cláusula
pétrea das Escrituras, perpétua. Deus, ele é imutável. Deus, na sua palavra, é irrefragável, irretorquível. Senhor Gabriel complica um pouco as coisas, mas não. As palavras têm tradução. Às vezes eu gosto de fazer isso para despertar a sua curiosidade. Estude, meu irmão. Busque a Deus. Deus preparou homens. Deus instruiu homens. E o melhor de todos os instrumentos, o melhor de todos os conhecimentos, é o conhecimento da verdade de Deus. A Bíblia Sagrada. Jesus disse em João 17 e o seu verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Forte abraço a todos que nos deram o privilégio aí de estar até agora conosco. Nosso pastor Gilberto voltou, mas eu já estou encerrando. Peço que os irmãos compartilhem. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Você que nos acompanhou aí, que não é cristão, eu vi que teve alguns visitantes aí. Se você ainda não é um servo de Deus, meu irmão, entre em contato conosco aí. Bruno, Rose, nós estamos orando por você sim, Rose, nossa amiga Rose. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu recebi o recado sim para orar pela sua vida e nós estamos intercedendo. Deus já entrou com providência. Deus não vai fazer as coisas por nós não. Deus já fez, querido, já está feito. Nós só precisamos tomar posse. Efésios capítulo 1, e verso 4. Ele, desde a fundação, desde antes a fundação, nos elegeu nele para que fôssemos irrepreensíveis em amor. Você é comprado por Deus em Cristo. Só ainda não se apossou disso. Entrega a sua vida para Jesus, deixa Ele transformar, deixa Ele mudar, deixa Ele te forjar. Eu finalizo. Deus criou, o diabo deformou, mas o meu e o seu Jesus veio para reformar. Glória a Deus. Jesus te abençoe, forte abraço. Evangelista Gabriel e família, te amo em Cristo Jesus. Eu, na autoridade do nome de Jesus, abençoo sua casa, sua família, seus sonhos, planos, propósitos e projetos da sua alma, do seu coração. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, #, Deus está no comando sempre. Um abraço.